Pirula, eu sou um cidadão comum, certo? No que, principalmente no que diz respeito à virologia e coisas assim. Eu sou pastor de uma igreja, então eu tenho uma aglomeração ali de 250 pessoas no domingo. E eu entro na internet e tem um cara falando de que a pesquisa diz que talvez morra 1 milhão de pessoas até agosto. E tem outro cara dizendo que, na verdade, é uma gripezinha. E quando vai ver, são 2 médicos. Um é virologista, outro é médico. Aí tem a doutora dizendo que cloroquina resolve. Apareceu dizendo que vermetina resolve. Eu não sou doutor, não sou médico e nada. Você é um comunicador de ciência na internet. Você faz parte desse processo de comunicação. Você acha que tem alguma solução que, pelo menos a longo prazo, a curto prazo, para esse caos de informação que a gente tem na internet hoje? Porque a minha solução foi aproveitar que eu estava trancado em casa, sem poder colocar o pé na rua, para ler paper médico o dia inteiro. Eu tenho algum treinamento na área de ler artigo científico, fui ler paper médico, não entendia bulhufas que eu estava lendo, não sabia mesmo comparar a conclusão, ver qual era, sabe, eu acreditava na conclusão dos negócios e ia lá. Hoje em dia, se você lê o paper que você divulga, você já fez mais que 90% das pessoas. Mas fui lá... Não, até porque muitas pessoas não tem nem como, né? O paper está em inglês, você não sabe ler inglês, você já perdeu, já não tem como, né? Aí eu tava, e veja, muita gente boa, gente inteligente. Não é assim o pangaré ou o bolsominion radical. Gente normal, seres humanos normais, recebe aquelas informações e vem de um médico, doutor, do hospital tal. E ele, como é que fica isso? Como é que você vê esse cenário de divulgação de informação científica ao grande público? A pandemia foi um grande desafio nessa guerra de informações. A pandemia foi um desafio, eu acho que nesse ponto, o pessoal falou, nós vamos sair melhores depois da pandemia, eu acho que não, se bobear, vamos sair piores, mas eu acredito que a gente vai sair diferente. Na verdade, não é que eu acredito, isso é certeza, a gente vai sair diferente. No que diz respeito à academia científica, essas pessoas dissidentes, né, que tinham opiniões contrárias ao que as evidências mostravam ou que não sabiam avaliar. Porque, por exemplo, você tem que ver uma coisa, isso daí é algo muito recorrente na academia científica, né? Que, por exemplo, uma pessoa que às vezes defende um determinado ponto de vista, ela vai até o fim naquele determinado ponto de vista, isso não é só na internet, que nem a gente estava falando de não admitir que estava errado, isso daí também vale para pessoas em todas as áreas existentes. Né? Eu acredito que também na área aí, né, de, sei lá, entre pastores na igreja, essas coisas assim, não sei o que, deve ter os nó cegos aí que também, né, fazem alguma besteira e não admitem que estão errados. Então, seres humanos são assim. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, ideias científicas, por exemplo, se não fosse a pandemia, talvez tivesse uma discussão sobre a cloroquina, e essa discussão ia envolver uma pessoa que não arreda o pé de jeito nenhum dizendo que a cloroquina funciona, e um grupo de pessoas, porque a grande questão é quantas pessoas você consegue convencer. Se uma ideia nova, uma evidência nova é boa, né? As outras pessoas, a primeira ideia delas é questionar, os outros cientistas vão lá, vão testar, vão ver os dados, não sei o que, vão falar, escuta, você esqueceu de contabilizar isso aqui, olha, o teu cálculo está todo errado. Aí você refaz o cálculo, tal, não sei o que, em, sei lá, dependendo da velocidade que publicam os papers, em alguns anos você resolveu aquela celeuma, e as pessoas que continuarem acreditando na ideia antiga vão ficando cada vez mais minoritárias até que ficam aqueles teimosos lá, que ficam querendo dar murro em ponta de faca. Né? Então, essas são, geralmente esse é o procedimento que acontece. E muitas vezes tem que esperar essas pessoas morrerem ou se aposentarem, né, ou saírem da vida acadêmica para que o paradigma mude completamente, a ideia mude, porque não tem jeito, né? A pessoa não quer se convencer. Então, sempre vai ter vozes dissonantes dentro da ciência, isso é bom, isso não é ruim. Né? Claro que, eventualmente, algumas dissonâncias são, sabe, falta de sanidade, né? Então, aí algumas dissonâncias nem vale a pena discutir. Mas, geralmente, dentro de um certo limite, dentro de um grupo, né, algum conjunto, essas dissonâncias são importantes, né? Agora, o que acontece? No meio acadêmico fechado, por exemplo, a cloroquina ela é estudada desde 2003 como antiviral, né? E a gente não teve nenhuma evidência de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina funcionava contra vírus. Contra nenhum vírus. A primeira tentativa foi, se não me engano, com o vírus da AIDS. Vai me falhar a ordem agora, mas foi contra o vírus da AIDS, contra o Ebola,
contra o coronavírus, o anterior, né, o da SARS-CoV-1, né, que foi lá em 2002, contra o vírus da MERS, que foi lá do Oriente Médio. Foi testada a cloroquina contra vários vírus. Sempre funciona muito bem em tubo de ensaio, em placa de Petri e tal, e nunca funcionou muito bem em testes em vivo, né, seja com humanos, seja com animais não humanos. Então, quando você vê toda essa coisa, você vê que, tipo, olha, estão testando há quase 20 anos isso aí e não apareceu evidência, né? E aí, quando você vai ver, você tem como pegar, eventualmente, sempre tem alguns artigos que vão dar uma diferença menor, uma diferença maior. Isso depende do DNA amostral, isso depende da maneira como foi feito o teste, se foi duplo cego, se não foi, etc. Então, mas tinha algumas pessoas que acreditavam na cloroquina. Estou dando exemplo da cloroquina, tá? Pode ser qualquer coisa. A pessoa acreditava na cloroquina. Ela vai lá e defende. Se isso daí fosse uma discussão só acadêmica, isso estava muito bom. Porque aquela pessoa, eventualmente, poderia provar que tem razão em algum ponto. E mesmo que ela provasse que não tem razão, a gente tem que lembrar que tem os efeitos colaterais. Então, por exemplo, eu consigo dar exemplo na minha área, por exemplo, de que aquela voz dissonante não conseguiu provar o seu ponto de vista. Não conseguiu provar. Mas ela conseguiu apontar erros da versão que se mostrou mais adequada, que, na verdade, refinaram essa ideia. Eram erros que ninguém tinha percebido e falaram, opa, pera lá, esse cara falou uma coisa certa, né? A ideia geral dele não se provou correta, né? Tá errada. Mas ele apontou uma falha real que a gente tem que corrigir aqui nesse lado, né? Então isso é que é o importante, né, na discussão. Isso daí, enfim, na filosofia eles fazem direto, na ciência você tem um pouquinho mais, eventualmente, de experimentação, mas isso acontece muito. Só que quando você tem uma pandemia, que é uma coisa que impacta quase 8 bilhões de pessoas, né? Você tem ali uma coisa que é muito imediata, é muito rápida, é um troço muito sério, é uma coisa que envolve governos, é uma coisa que envolve conexões internacionais, envolve toda a economia, envolve, enfim, a perda de sei lá quantas vidas. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito complicada. Aí, quando aparecem essas dissonâncias, né, a coisa começa a ficar um pouquinho mais grave, né? E, por exemplo, um efeito, né, na vida do cidadão. Eu lembro que depois que a pandemia já começou a ficar séria, lá pelo mês de março, mais ou menos, que as pessoas já não estavam mais falando que poderia ser algo light, né? Então, porque o negócio é o seguinte, né? Aí, querendo ou não, e aí isso daí é uma discussão que não tem muito o que concordar ou discordar, né? Mas a China é um regime fechado, né? O que sai da China é o que a China quer que saia. A gente sabe disso há décadas. Tanto é que as pessoas que são envolvidas em relações internacionais e que estão trabalhando com essa questão que trabalham com diplomatas ou em embaixadas ou coisa assim, quando a China chegou e falou assim, ó, tem um vírus novo aqui e a gente está muito preocupado, o pessoal ficou assim, ó, caramba, se os caras falaram isso é porque deve ser muito mais grave, porque lá em 2002, a grande crítica, que inclusive todos os órgãos internacionais fizeram à China, é que eles esconderam o jogo, né? E como a China hoje, ela depende muito da confiança dos outros países para poder fazer toda a sua área de comércio, toda a sua economia, não sei o que lá, porque a China lida muito com exportação, né? Então, quer dizer, tudo isso daí que ela precisa ter, ela não pode como é que fala? Não ser confiável, digamos assim, né? Mas ela ainda é um regime fechado. Então todo mundo ficou desesperado quando a China chegou e falou assim, meu Deus, nossa, tem um vírus, os caras provaram, então ficou todo mundo muito desesperado, né? Então é óbvio que antes da China dar o seu primeiro recado, as pessoas estavam falando, é mais um vírus, é uma coisa assim, é normal, isso acontece de vez em quando, é uma variação, uma mutação, não é nada que vá se desesperar, né? Depois que saíram os primeiros dados lá de Wuhan, aí o pessoal falou, olha, na boa, não é uma coisa tão simples assim. Aí chegou na Itália, começou a carnificina. Então, quer dizer, e aí, quando todo mundo já estava ciente de que a coisa era muito grave, você viu os cinegrafistas italianos gravando vídeos aos prantos, né, falando, gente, estão empilhando o corpo na rua, veio um médico, né? Enfim, não vou ficar falando o nome deles, não sei o quê, porque, enfim, não quero gerar nenhuma celeuma aqui para 2 textos de teologia, mas... fica na conta do convidado. Não importa. Depois, o processo chega na sua casa.
Enfim, aí o que acontece? Teve um médico, e esse médico, ele ficou falando que, tipo, olha, não se preocupe, isso daí não dá em nada, esse tipo de coisa aí é super tranquila, vocês podem ficar de boa, não tem caso nenhum, não tem nenhuma prova de que nenhuma dessas mortes foi por causa de coronavírus nenhum, de Covid nenhuma, sabe? Isso daí morreram de velho, sabe? Um bando de velho morre mesmo, sabe? Tipo, foi uma coisa assim, que esse médico falou, né, de uma universidade famosa e tal, e o que acontece, né? Os outros médicos dessa mesma universidade não quiseram fazer uma resposta frontal a esse cara por uma questão de diplomacia, por uma questão de encontrar em corredor, por uma questão de entender que a voz dele não era tão relevante, por uma questão de entender que é aquela coisa, né? Enfim, ele sempre foi um cara meio fora da curva, né? Ainda tá ficando gaga, todas essas coisas, então o pessoal ficou meio assim. E a grande crítica foi essa: o pessoal tira o corpo fora, o pessoal não quer se envolver. Então agora finalmente vou responder a sua pergunta, né? Que é isso, tipo, a academia científica, eventualmente, em nome da diplomacia, em nome da tranquilidade, em nome digamos assim, de um... Posso me arriscar falando essa palavra, mas até de um certo conforto, né? Prefere, muitas vezes, deixar quieto e falar, olha, não, eu prefiro não me envolver, vai acabar morrendo em determinado momento, só que em eras de WhatsApp, você não pode se deixar esse luxo, porque você nem fica sabendo o alcance. O vídeo desse médico no YouTube, se você fosse ver, tinha 80 mil views. Não é um dos vídeos mais vistos do YouTube, sejamos honestos. Ainda que se você for colocar em termos individuais, se você juntar 80 mil pessoas na tua frente, não é pouca gente. Tudo bem, mas não são 80 mil pessoas que acreditaram nele. Pode ser que elas... Bom, eu fui um desses views, e eu não acreditei nele. Então, vamos dizer, né, às vezes uma pessoa viu 3 vezes, deu 3 views, que seja. Mas, pelo WhatsApp, é irrastreável. Né? Eu recebi o vídeo desse cara por 3, 4 fontes diferentes, tive que bater boca com a pessoa para falar, esse cara tá doido, entendeu?